Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos aqui ao nosso... Isto é aqui a minha frase que eu tenho aqui sempre colada. Do what you love every day. Portanto, é aqui que eu ponho o meu quadro, muitas vezes quando estou a dar aqui algumas aulas ou alguma formação ou quando estou a fazer alguma consulta. Bom, bem-vindos ao nosso programa Livremente. O meu nome é Evandro Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico e psicoterapeuta e professor universitário e estou a fazer este programa no nosso programa episódio número 70 e temos como objetivo neste projeto levar ciência com metáforas e exemplos a cada um de vocês para podermos acrescentar valor e para que cada um possa conhecer-se melhor, para que possamos ser pessoas mais inteiras a funcionar uns com os outros. Quanto mais nós nos conhecemos, mais maduros somos a lidar com aquilo que nós não controlamos e, portanto, é esse o objetivo deste nosso programa e deste nosso projeto online. Quero agradecer aos nossos apoios, que é a M Saúde e o Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, porque desde o início têm sido duas entidades que estão connosco permanentemente a apoiar esta iniciativa e são sempre bem-vindos outras iniciativas, como já tivemos em alguns meses. O tema de hoje é um tema que está na ordem do dia, tendo em conta que estamos em pleno verão, em que há férias, há períodos de pausas escolares, académicas, há pausas profissionais e nós nesta altura acabamos por reparar mais nas nossas redes interpessoais à nossa volta. E é por isso que o tema de hoje é um tema que muitos de nós temos uma preocupação, que é como é que eu consigo de facto ter amigos na vida real. Como é que eu consigo, de facto, fazer amigos na vida real? E esta é a temática que proponho para nós hoje falarmos, até porque é uma altura em que tem vindo à prática clínica e nas consultas uma das dificuldades e um dos desafios que noto na maior parte dos clientes e das pessoas, em quase toda a parte do mundo, quer em língua portuguesa, quer em inglês. O que eu noto é que realmente há uma dificuldade em fazer amigos, há uma dificuldade em saber como criar amigos, por dois motivos. Um, porque onde é que os vamos descobrir? E o segundo, que é como é que eu vou fazer amigos tendo em conta o sentimento de mal-estar ou as experiências anteriores que não correram bem. E, portanto, nós, por um lado, estamos a combater as experiências anteriores que não correram bem em termos de amizade e, portanto, ganhamos medo em nos aproximarmos de outras pessoas. Isto por um lado. Por outro lado, temos o outro problema que é eu quero fazer amigos, mas não sei como. Porque hoje em dia nós ficamos muito refugiados nas tecnologias. A pandemia veio agravar esse isolamento social da vida real e acabamos por ter muito mais conforto, melhor dizendo, acabamos por ter muito mais um desconforto tolerável atrás da tecnologia do que irmos à aventura para a vida real, para contextos e para mundos que nós não controlamos e correr o risco de correr bem ou correr menos bem nessas aproximações com o mundo à nossa volta. E, portanto, se tiverem perguntas ou questões que queiram colocar sobre esta matéria, terei todo o gosto em responder. A primeira pergunta, se calhar, que eu colocaria aqui é: quantos amigos vocês têm? Digam-me mais ou menos se têm 1, 2, se não têm nenhum, se têm 10, se têm como no Facebook ou como no Instagram, terem 50, 100, 200, 5.000 amigos. Eu, por exemplo, no Facebook, estou basicamente no meu perfil do Facebook, tenho basicamente quase 5.000 amigos. Claro que não tenho quase 5.000 amigos. Tal como nos seguidores, a mesma coisa, nós não podemos transformar em amigos relações ou pessoas que encontramos em certas circunstâncias.
E isto leva-nos a um problema, que é a maior parte de nós não é proativo a manter as amizades. Nós não sabemos cultivar amizades de forma proativa. Nós acabamos por fazer amizades ou manter amizades por causa das circunstâncias onde nós nos encontramos. Ou seja, nós entramos na escola, criamos amigos com aquelas pessoas que, por circunstância de ser naquela escola, naquele grupo, acabamos por fazer amizades ali. Fazemos a mesma coisa no trabalho, em que encontramos aquele grupo de pessoas. E no trabalho até acaba por ser mais arriscado, porque ao fim e ao cabo no trabalho há competição, no trabalho há hierarquias, no trabalho há cargos diferentes, e que quando nós criamos amizades em contextos que ao mesmo tempo implica essas diferenças entre nós podemos correr o risco de personalizar os comportamentos dos outros e quase que transformar uma decisão profissional ou uma atitude que alguém tem que ter para ser competente em termos profissionais de me orientar ou de me dar uma instrução, e eu personalizar isso e levar isso a peito e ficar ofendido e acabar por confundir essa frequência de contacto com uma amizade. E portanto, e é por isso que a maior parte de nós também, quando acaba, por exemplo, a vida académica, vai perdendo os amigos ao longo do tempo, e é por isso que se diz que depois dos 30 anos, depois dos 25, 30 anos, começamos de facto a ter uma vida muito mais reduzida em termos sociais, porque acabamos por viver muito para o grupo familiar onde estamos e para as pessoas no ambiente profissional que trabalhamos. E, portanto, se nós estamos a viver só para a família ou estamos só ligados à vida profissional, nós acabamos por ter muito mais dificuldades em realmente socializar. E nós somos seres sociais. E, portanto, se nós não temos realmente uma rede social de suporte, um apoio social que realmente nos faça sentir que temos um suporte emocional, um suporte instrumental e um suporte informacional, portanto são estes três grandes grupos de categorias, ou estas três grandes categorias que nós temos nas nossas relações de apoio social, em que num território mais próximo e emocional são aquelas pessoas que nós sabemos que estão lá para nós, que nós também estamos lá para elas, e que sentimos que realmente podemos ser iguais a nós próprios e que nos ajudam a expandir quem somos e que nos aceitam como nós somos. Portanto, esse é o núcleo socio-emocional mais próximo, é talvez o mais importante. Depois temos um segundo núcleo de pessoas à nossa volta em termos de apoio social, que é o apoio instrumental. Portanto, são pessoas que realmente são válidas e são importantes na nossa rede, que nos ajudam, por exemplo, quando vamos de férias, a dar de comer ao gato, que nos ajudam a ir às compras, que nos vão abrir as persianas ou fechar as persianas numa altura em que estamos ausentes de casa. E, portanto, são formas mais práticas e objetivas de manter a proximidade com algumas pessoas. E depois, um terceiro grupo de pessoas, ou um terceiro grupo de apoio social, que é o apoio informacional. Ou seja, são pessoas que nós não temos grande proximidade emocional ou afetiva, mas sabemos que são pessoas válidas e que temos na nossa rede para nos aproximarmos delas quando, sei lá, pode ser alguém ligado à junta de freguesia, pode ser alguém ligado à Câmara Municipal, à Prefeitura, né, como se diz aí no Brasil, pode ser alguém que esteja o médico de família, alguém que nos dê informação para as dúvidas ou para as questões que nós de facto não estamos a conseguir clarificar. E a ausência de informação acaba por nos causar sempre mais ansiedade e medos e receios, e se calhar fazer histórias da conspiração com assuntos que nós não dominamos porque não temos acesso à informação. E por isso é que é importante ir buscar fontes seguras para termos a informação válida. É preciso termos, de facto, uma rede de apoio e de suporte que nos ajude para as questões práticas e, acima de tudo, termos uma rede de apoio emocional que realmente nos sirva de aconchego e de suporte
para conseguirmos funcionar de forma mais equilibrada, principalmente nas alturas em que a vida nos está a trazer conflitos, perdas, lutos, transições, momentos de déficits interpessoais que possamos ter. E, portanto, esta nossa capacidade de analisar e diagnosticar quase que a nossa rede individual é um fator protetor. Portanto, vocês conhecerem nestas 3 áreas quem são as pessoas que existem de facto, e se for preciso até pegam na lista do telemóvel e começam a colocar onde é que essas pessoas se podem colocar na vossa rede interpessoal, isso é um fator protetor. E, portanto, este é um aspecto contextual que gostava de partilhar, precisamente para que possam situar as pessoas da vossa rede nestas 3 categorias. Um outro ponto, estava aqui durante o jantar a escrever estes tópicos, porque acabei as consultas há pouco e foi mesmo chegar a casa, jantar e vir para aqui fazer esta live convosco. Porque é que existe esta transição, ou esta mudança, ou esta percepção, quando nós estamos entre os 25 e os 30 anos, temos esta percepção que parece que as amizades se vão perdendo com a idade? Porque a maior parte de nós é passivo, de facto, na forma como cultiva as amizades. E se nós que estamos presentes nas nossas relações habitualmente, e de repente, por exemplo, o Daniel faz anos, a Mónica faz anos, o Diogo, o Ramon, a Luísa, a Kate, se nós estamos a fazer esse evento de celebração do aniversário, e se vocês me convidam, porque somos amigos, e eu começo a partir de certa idade, por cada vez que vocês fazem uma iniciativa, por cada vez que organizam um evento na rede interpessoal, eu arranjo desculpas permanentes para nunca estar presente, ou seja, eu ausento-me permanentemente dos convites que me é feito, porque nós vamos tendo sempre a vida a acontecer, nós acabamos por educar a nossa rede a não nos convidar. Ou seja, se por regra eu vos convido e vocês por regra me dizem que não, vocês estão-me a ensinar que se calhar não vale a pena convidar-vos e, portanto, nós vamos mudando de categoria em termos de proximidade emocional, que nos faz quase que perguntar para que é que vale a pena convidar se a pessoa me está sempre a dizer que não. E, portanto, se alguém me está sempre a dizer que não, provavelmente não quer estar tão perto. E se não quer estar tão perto, nós basicamente aprendemos a estar sem ela. E por isso, a vida, nesta altura, a partir dos 25, 30 anos, em que as pessoas começam a deixar, portanto, deixam a vida académica, decidem casar, decidem mudar de zona geográfica porque procuraram um trabalho novo numa nova cidade, mudaram de país, o que for. E estas mudanças que vão sendo feitas vão fazendo com que as prioridades das pessoas mudem. E se as prioridades mudam, as agendas também acabam por mudar. O tempo disponível acaba também por encolher, porque nós, a partir do momento que assumimos mais responsabilidades, vamos ter menos tempo disponível, o que significa que eu tenho que ser mais exigente com o tempo que sobra. E, portanto, uma das formas de nós realmente potenciarmos as relações com as outras pessoas é que, para os outros terem tempo para mim e para eu ter tempo para eles, eu tenho que mostrar primeiro a mim próprio que eu tenho tempo para mim, para me descobrir, para saber quem sou, para perceber quem é que funciona melhor comigo, quem é que me expande, quem é que me atrofia, que contextos é que me fazem bem, que contextos é que me fazem mal. E, portanto, esta capacidade de mudança, de potenciar melhores relações interpessoais na vida real, começa com a própria análise individual de cada um no seu mundo real. E, portanto, as nossas agendas, apesar de ficarem mais reduzidas, isto faz com que o tempo que sobra tem que ser mais exigente, ou seja, tem que ser mais de qualidade para nós realmente conseguirmos acrescentar valor a esse tempo. E quando as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. Bom, quando as pessoas dizem que nós não temos tempo para o desporto, não temos tempo para estar com os amigos, não temos tempo para isto, não temos tempo para aquilo,
nós acabamos por estar a colocar prioridades quase que automáticas, esquecendo-nos que a vida bem-sucedida, a vida feliz, a vida boa, não é a vida que nós vamos viver mais à frente. A vida boa é aquela que vale o instante por ele próprio. Ou seja, esse é o verdadeiro sentido da felicidade. É o instante de vida que vale por si só. E no meio dos problemas, ou entre os problemas, a capacidade que eu tenho de saber viver o momento e de saber apreciar aquilo que é possível porque posso naqueles minutos ou naquele tempo que ofereço para essa experiência, isso é o que vai enriquecendo emocionalmente a nossa vida para que nós consigamos sentir um propósito ou conseguirmos dar um sentido ao sacrifício, às responsabilidades ou aos deveres. Porque para que tanta responsabilidade, tanto dever, tanto sacrifício, que muitos de nós percepcionam a sua própria vida, se a recompensa ou o retorno ou a consequência desse processo acaba por nunca chegar ao fim. Porque estamos sempre à espera do que ainda não tenho. Estamos sempre à espera daquilo que ainda não conseguimos. Porque estamos sempre à espera do que ainda não foi alcançado. E, portanto, se eu gasto o meu tempo a fazer o que é preciso ser feito para chegar onde quero, de uma forma permanente, sem pausas, sem intervalos, sem saber saborear a vida, o que vos garante e o que mostra a evidência é que o resultado não é tão importante como o processo. O prazer do resultado, ou a apreciação do resultado, tem a ver com a capacidade de ir saboreando e sabendo viver o processo. E é por isso que, se as prioridades mudam, se o tempo fica mais curto, eu tenho que ser mais exigente com a qualidade do tempo. E, se eu tenho menos tempo disponível, ao ser mais exigente com a qualidade do tempo, eu tenho também que ser exigente com os contextos em que estou inserido e com as pessoas que estão à minha volta. E se nós não conseguimos perceber quem é que nos drena a energia, quem é que nos expande, quem é que nos deixa ser igual a nós próprios, quem é que nos inibe permanentemente, quem é que me leva sempre a ficar a pensar o que é que o outro está a pensar de mim, ou se eu realmente consigo ser mais transparente e mais espontâneo nos relacionamentos, isto vai-me ajudar a ancorar a frequência onde eu passo mais tempo com aqueles que vale a pena. E o que vale a pena na nossa vida, em cada um de nós, ou seja, aquilo que vale a pena com a Sílvia, com o Nuno, com a Teresa, olá Teresa, tem a ver com essa escolha de eu gastar ou dar mais tempo, ou ter mais frequência de tempo com aqueles que realmente, com aqueles que eu encontro eco. Quando nós encontramos eco, o tempo voa, porque o momento é bom. E quando o momento é bom, nós vamos conseguir não só saborear mais a vida, como o momento passa rápido. Mas o tempo é igual para todos. E, portanto, se o tempo está a passar rápido, é porque eu estou a viver a vida de uma forma que vale a pena. Quanto menos eu gosto, quanto menos me sinto igual a mim próprio, quanto mais fico a pensar como é que eu devo ser perante os outros, mais demora a passagem desse tempo. Portanto, este é um aspecto importante. A frequência onde nós passamos a qualidade do nosso tempo. O tempo disponível, aquele tempo que vocês podem escolher. Diz aqui a Teresa, mas não acha que a passividade no cultivo das relações também se vê quando as pessoas só promovem encontros nos aniversários? Sinto que a nossa decisão também passa por nos valorizarmos quem promove. Exatamente. Sim, ou seja, não só nos aniversários. E não tem que ser propriamente só na presença, ou seja, pode ser um telefonema, uma conversa, ouvirmos as vozes uns dos outros. Porque quando as pessoas dizem, quantos de nós dizemos que estamos a conversar com alguém, sim, eu estou a conversar com o meu amigo, eu estou a conversar com a minha amiga. Nós não estamos a conversar. Nós, por regra, estamos a trocar mensagens por escrito que não representam nem o tom, nem o timbre, nem o momento, nem o timing em que nós estamos a viver. Porque quando nós escrevemos, nós lemos o texto em função do estado do leitor. Ou seja, se eu estou a ler este texto, que me apareceu aqui da Teresa com esta mensagem, eu não estou a ouvir a tonalidade, nem o tom, nem o timbre com que a Teresa partilha esta comunicação.
Ou seja, se isto é algo mais numa atitude de apreciação e de gratidão de vida, se isto é algo mais numa atitude de ressentimento ou de raiva, se é uma atitude de desamparo ou de tristeza, porque isto só se sente quando nós comunicamos uns com os outros. E nós, para conseguirmos perceber quem é pela presença que nós estamos juntos que determinamos isso, que conseguimos diferenciar isso. Portanto, como é que é importante nós conseguirmos fazer isto? Isto é importante porque o ter amigos aumenta a longevidade, por exemplo, que é uma das conclusões que a evidência científica mostra. Quanto mais bons amigos nós temos, mais anos nós vivemos. Quanto mais pessoas tóxicas temos ou vivemos em isolamento, mais nós tendemos a aumentar a intensidade do sofrimento, como também vamos tender, ou seja, morremos mais cedo, não é? Portanto, há sempre um sentido na vida quando nós realmente conseguimos ter uma rede interpessoal boa e válida à nossa volta. E nesta rede interpessoal, e num dos estudos mais fortes, mais válidos, feitos cientificamente e longitudinal, mostra que as pessoas mais importantes na nossa vida, acima dos aspectos biológicos, ou seja, não ser obeso, não ter tensão arterial alta, não deixar de dormir as horas adequadas, fazer atividade física, portanto, exercícios cardiovasculares. Todos estes aspectos são importantíssimos, mas acima destes estão a qualidade das nossas relações interpessoais, quer com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso ninho, na nossa caverna, mas acima de tudo a sensação de sentimento de pertença do mundo que eu tenho à minha volta, ou seja, das pessoas e dos contextos que eu estou rodeado. Portanto, nós todos somos seres tribais, nós precisamos do nosso grupo, da nossa tribo. E por isso é que é importantíssimo nós promovermos esses encontros e cultivarmos esses encontros para esse aspecto. Diz aqui a Teresa, diferentes contextos de encontro. Exatamente. E, portanto, e se calhar no meio da rede de amigos que temos, se calhar eu tenho um bom amigo para ir ao cinema, porque geralmente não fala muito, e geralmente o filme, como é para ficarmos em silêncio, se calhar é uma boa companhia. Isto, apesar dos bilhetes se venderem individualmente. Temos também, se calhar, um bom amigo para uma conversa mais íntima e pessoal, refletida, porque sabe conversar connosco sem grande julgamento, sem grande crítica e ouve-nos de facto. Temos outro amigo, se calhar, que é muito bom para irmos para o karaoke, para a festa e para a diversão, porque é divertidíssimo e traz uma energia positiva e é uma boa onda. Só que se calhar já não é tão bom para a conversa. E portanto nós não podemos ter medo de perceber que há várias formas de fazer amizade, há várias formas de nos relacionarmos com o mundo. E mesmo quando o outro nos desaponta, no sentido de não responder às nossas necessidades, esse desapontamento é temporário. Porque se os bons momentos que eu passo com essa pessoa acabam por me criar um bom valor, eu não vou deitar fora o valor desses bons momentos só porque temporariamente a pessoa não tem tempo para mim ou não está tão disponível para as minhas necessidades. E, portanto, acima de tudo, o que é importante é as pessoas conseguirem transmitir de uma forma calma as suas necessidades, como diz aqui a Teresa, de uma forma tranquila, e também é assim que me transmite, não é? Aquele texto que partilhou, o que é ótimo. Porque quando nós transmitimos as coisas tranquilamente, observando aquilo que é e que tem a ver com o comportamento dos outros, eu não controlo. E se eu não controlo, eu tenho que aceitar. E se eu aceito sem expectativa, tudo que vem acima de zero é lucro. E, portanto, eu estou sempre a ganhar alguma coisa na relação com os outros, porque os outros não têm nenhuma obrigação de corresponder àquilo que eu peço, só porque eu habitualmente dou. E se eu meço o outro pela minha imagem, nós vamos estar sempre carentes e sempre numa posição de inferioridade ou de carência permanente. Isto faz-nos ficar muito ou feitos pedintes, o que nos põe sempre mais inseguros, ou vulneráveis. Portanto, grande parte da nossa felicidade e do nosso bem-estar
tem a ver com esta qualidade dos contextos e dos relacionamentos à nossa volta. Portanto, 3 ingredientes que já perceberam que aqui é importante nós termos para as boas relações. Temos aqui a Luísa Silvano, boa noite. Cláudia, Juliette. Eu tenho aqui pedidos para entrar, não sei se é um pedido para entrar na live, mas digam-me por comentários se foi erro ou se não foi. Mas geralmente eu se calhar vou começar a pôr aqui umas lives de vez em quando interativas para poderem entrar e podermos conversar mesmo sobre algumas matérias. Vamos fazer aqui algumas caixinhas nas próximas lives que eu vou falar com a minha equipa de marketing digital para organizarmos isto de uma forma interativa de vez em quando. E portanto, voltando um pouco àquilo que eu queria dizer há pouco, que eram aqueles 3 ingredientes, não é? Deixa-me só beber para hidratar os ingredientes, que senão fica demasiado seco. Porque isto é o dia todo a trabalhar e a fazer consultas logo desde as 9 até à noite. Portanto, hidratando sempre, como é lógico, bebendo, comendo em condições, frutas, legumes, etc. E portanto, os 3 ingredientes que importa aqui salientar. A questão da frequência já falamos. Portanto, se nós realmente não conseguimos dar quantidade de tempo com qualidade às relações que vale a pena, nós não conseguimos potenciar amizades. Portanto, a amizade não é pelo tempo que nós estamos nas redes sociais. Boa noite, Dália. A nossa amizade não é pelo tempo que nós estamos nas redes sociais, mas acima de tudo pela frequência de tempo que nós conseguimos nos aproximar na vida real. Às pessoas que já conhecemos, portanto, àqueles que temos conhecimento e que convivemos juntos. Isso é importante, essa frequência. A proximidade dessas pessoas, porque há pessoas que sentimos no ar que vale a pena, se calhar, haver maior entrega, maior aproximação. E a pergunta é porquê que nós não o fazemos? Se calhar muitos de nós não se aproximam dos outros porque fica naquela expectativa de que se calhar o outro não quer falar comigo. Mas se o outro não quer falar convosco, se for alguém mais inteiro e maduro ou mais capaz, e não é não querer falar convosco porque não gosta de vocês, é não falar convosco simplesmente porque não percebeu o que é importante para vocês. Portanto, dou-vos o exemplo. Porque tudo são timings, é uma combinação de tempos diferentes das pessoas. E, portanto, se eu estou muito mal agora, se eu estou num sofrimento atroz e tenho um grande amigo meu, ou tenho uma grande amiga minha que eu sinto que posso falar com ela, e se eu ligo a essa amiga e naquele momento, na vida dela, naquilo que está a acontecer na vida dela, ela acabou de ter uma notícia muito boa, ela está eufórica, ela está feliz da vida, ela está com as emoções efervescentes num fogo de artifício interno, enquanto que eu, se calhar, estou no fundo do poço, amargo naquela escuridão. E eu ligo a essa minha amiga e digo: olá, olha, posso falar contigo? E ela diz-me: olha, não tenho tempo para ti, pá, liga-me depois, agora não dá tempo, tá? Tchau, beijo, tchau. E desliga-me. Eu, se naquele momento estou centrado em mim e se não tenho a consciência de que os tempos e as fases temporárias não definem o valor permanente, eu posso, por exemplo, olhar para esse momento e dizer: o quê? Ela desligou-me o telefone. A minha amiga desligou-me o telefone. Aquela que eu sempre tive lá para ela e que ela não está para mim. Meu Deus! Então, olha, é por isso que nós não devemos ter amigos. Olha, vou cortar e agora não vou ligar-lhe mais. Não vou ligar mais a esta minha amiga e ela agora, se quiser que me ligue, porque estou zangado, estou ofendido, estou triste, estou desapontado, aquela miserável não me atendeu o telefone. E, portanto, eu se faço isto, essa pessoa passa uma semana, passa 2, habitualmente falávamos com frequência, 3 semanas depois ela começa a pensar: o que aconteceu? Ele não me diz mais nada? Aconteceu algum problema? Aconteceu alguma coisa? E manda-me mensagens a perguntar. Eu, como estou ressabiado e zangado por causa da minha má interpretação, porque a culpa foi minha, não foi dela, porque o meu tempo exigia uma resposta diferente no tempo dela e vice-versa, eu vejo aquela mensagem e não respondo.
até que ela liga. E quando ela liga e se eu atendo, aí é que eu devo atender, como é lógico. Eu devo atender para quê? Para eu perceber que foi um mal-entendido. E geralmente esse mal-entendido é que me ensina que nós todos temos tempos diferentes para responder às necessidades uns dos outros. E portanto, se nós temos diferentes tempos para responder às necessidades uns dos outros, eu não vou condenar a minha amiga de forma permanente por causa de uma falha temporária que tem a ver com as minhas necessidades. Porque se eu corto relações porque as minhas necessidades não foram ouvidas, só porque o outro, naquele timing, naquele momento, não deu correspondência, eu é que estou a ser o imaturo, eu é que estou a ser a pessoa mais vulnerável, mais frágil, e a parte boa de eu ser culpado nesse território é que eu só posso ter culpa se eu tiver poder. Tal como eu só posso ser responsável se eu tiver poder. Tal como eu só posso mostrar competência se eu tiver poder. E, portanto, é porque eu tenho esse poder na minha mão de me sentir culpado, eu também tenho o poder de agir sobre esse mundo para reduzir ou retirar a culpa do meu lado, aumentar o meu sentido de responsabilidade, que tem a ver com a maturidade de eu realmente perceber que as minhas necessidades não determinam o valor das relações. E então o que é que eu faço a seguir? Eu, a seguir, aumento a competência de me saber relacionar com as pessoas que vale a pena. E, portanto, eu tenho que aumentar então a frequência, a proximidade dessas pessoas, porque a frequência dos contactos e a presença física também dessas pessoas faz-nos sentir no ar as relações. Nós somos seres sociais, precisamos do olfato, da visão, da audição, do tato, precisamos portanto, de sentirmos sensorialmente a vida à nossa volta. Esta ferramenta que nós temos é interessantíssima, é ótima, põe-nos em contacto, mas não chega. Aliás, brevemente também vamos ver se começamos também a fazer alguns eventos presenciais para estarmos também aqui com a presença das pessoas fisicamente e não apenas virtualmente. Pode ser que andemos aí a circular pelo mundo, quem sabe. E, portanto, as amizades, portanto, os 3 ingredientes para construir amizades. A frequência, a proximidade e aquilo que muitas vezes nós escondemos, a vulnerabilidade. A vulnerabilidade porquê? Porque as amizades têm a ver com a partilha das dores, do sofrimento, das falhas, do nosso lado mais íntimo e pessoal. Porque partilhar sucesso, isso é facílimo. Aliás, isso é o que toda a gente faz, não é? E nós, como proteção social, acabamos por partilhar muito mais as experiências bem-sucedidas do que as experiências mal-sucedidas. E se nós escondemos as nossas vulnerabilidades como se fôssemos perfeitos, a perfeição só existe nas pessoas que nós não conhecemos bem. Portanto, só as pessoas que nós não conhecemos bem é que são perfeitas. Aliás, quem não se conhece é que são perfeitos, não é? É como diz, há uma expressão americana que é nunca queiras conhecer os teus ídolos. Porque, de facto, a partir do momento que nós vamos conhecer alguém e esse alguém é um ser humano como nós, essa pessoa vai falhar. Essa pessoa vai ter dias maus, vai ter dias bons, vai ter transições de vida como nós temos, vai ter conflitos interpessoais, vai ter momentos de tristeza, alegria, raiva, ódio, nojo. As emoções básicas vão estar lá todas. E, portanto, se nós começamos a achar, porque só nós é que conhecemos os nossos cofres secretos, se eu começo a achar que só porque eu conheço os meus cofres secretos e as minhas dores e os meus problemas e não vejo o dos outros, achar que eu é que sou alguém mais vulnerável e mais frágil que os outros, eu se calhar protege-me menos dessa exposição. Mas os outros, se calhar, protegem-se mais dessa exposição. Mas também têm mundos frágeis e vulneráveis muitas vezes. E por isso é que é importante partilhar a dor e o sofrimento, porque e os gostos e os interesses também, não é só a dor e o sofrimento, porque falarmos das dores e do sofrimento sem uma utilidade para construir valor e libertar esse peso, para trazer alívio, então mais vale não partilharmos as dores e os sofrimentos. Portanto, nós tornamos-nos mais amigos de alguém e alguém fica mais nosso amigo quando oferecemos tempo um ao outro, quando ouvimos um ao outro,
presencialmente e conseguimos nos divertir mutuamente. Portanto, estes são aspectos importantes. Portanto, potenciando com estes 3 ingredientes, potenciando a nossa rede interpessoal, é fazer o quê? Como diz aqui bem a Dália, desenvolver a empatia. De facto, a empatia é pôr-nos nos sapatos do outro, não é? Conseguimos ouvir o que o outro tem a dizer. Não é por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais do que se fala, não é? E quando estamos com alguém, isso é o que importa. Porque é essa escuta ativa que as pessoas mais procuram quando têm amizades. É saber que há alguém que nos ouve quando nós precisamos, ou há alguém que se diverte connosco porque temos ali afinidades e interesses parecidos para nos juntarmos e nos divertirmos. Eu tenho amigos que gostam de karaoke, tenho amigos que não gostam de karaoke. Eu há dias que, ou noites, provavelmente é à noite, não é? Há noites que se calhar é bom ir para um bar com amigos para cantar karaoke, porque gosto de o fazer e, portanto, aproximo mais daqueles que se juntam nessa lógica de diversão. Se calhar há outros que gostam mais de jogos de tabuleiro, então aproximo-me daqueles que se calhar querem fazer um jantar em casa e jogarmos jogos de tabuleiro, porque os jogos de tabuleiro é muito diferente de jogos de telemóvel ou de tablet ou de computador. Portanto, os jogos de tabuleiro são muito mais palpáveis, nós sentimos muito mais na pele a realidade. E, portanto, esta capacidade de nos... Sim, é uma capacidade. Esta capacidade de escolhermos as atividades e as pessoas que têm afinidade com essas atividades para que nós possamos, de facto, interagir mais, oferecendo frequência e proximidade da relação, é mesmo muito importante. E portanto, isto num território. Portanto, falar dos interesses pessoais, procurar essas aproximações das características com que temos afinidade, manter o contacto. Geralmente os homens falham mais na comunicação e nas relações interpessoais do que as mulheres são mais competentes geralmente na aproximação e na manutenção das relações. E aquilo que eu recomendo, por exemplo, a muitos homens é que se calhar coloquem na agenda quando falaram com alguém e coloquem um lembrete ou um alarme a cada mês ou a cada 2 meses telefonar ou combinar um encontro com alguém que vale a pena. Porque reparem que nós estamos a falar apenas de 6 eventos anualmente, ou 6 encontros anuais, se nós tivermos um evento a cada 2 meses. E reparem que o que é que custa um jantar, um almoço, um lanche, um pequeno almoço com um amigo? Sim, porque temos eu posso combinar um pequeno almoço antes de ir para o trabalho com um amigo, tal como um almoço no intervalo do trabalho. Houve aqui uma pausa, não sei se vocês viram ou não, mas pareceu-me. Ok, acho que já estamos outra vez na live de volta. E portanto, ao combinar esse momento, nós estamos a manter a cadência da frequência do contacto necessária com a proximidade adequada para cultivarmos a amizade. A amizade é como uma planta. Nós temos que ir regar, temos que cuidar dela, temos que ver se está a apanhar sol, temos que ver se está a apanhar demasiado sol, para não sermos demasiado chatos. Temos que ver se está com a água suficiente para não afogarmos a planta. E, portanto, mas eu não quero arrancar a planta da realidade que ela tem. E, portanto, é precisamente esta relação de cuidar, de aproximar, de perceber como é que funciona, que nos faz realmente criar as boas amizades. Que mais? Irmos para casa uns dos outros, irmos para um café, irmos para uma esplanada, irmos à praia juntos, irmos caminhar juntos, irmos ao ginásio juntos. Eu, por vezes, vou combinando com um ou outro amigo que está ou em Braga ou que está em Lisboa, ou seja, tenho daquelas inscrições de ginásio que me permitem, na mesma marca do ginásio, circular em vários. E se eu percebo que não tenho tempo porque estou a trabalhar e há ali um bloco de tempo que faz parte da minha agenda, em que eu tenho 2 horas disponíveis para ir ao ginásio, ou tenho 1 hora disponível para ir ao ginásio, eu posso prever isso com uma relativa antecedência ou uma significativa antecedência e combinar com esses amigos que estão a viver nessas zonas para se juntarem. E muitos ginásios, por exemplo, deixam ter o treino gratuito para experimentar quem ainda não é cliente.
Então até podem trazer um cliente para esse ginásio, trazendo o vosso amigo que até se sente especial porque lhe arranjaram uma entrada gratuita no ginásio. E depois dizem-me, que é outra crítica que aparece em muita gente, que é, mas eu não sei fazer novas amizades e as que tenho não são grande coisa porque sempre me atrofiaram. Então, como é que eu faço novas amizades? Novas amizades, como é que nós fazemos? Procurando novos contextos. E como é que se procuram novos contextos? Vendo grupos comunitários que possam existir, associações, câmaras de comércio, grupos de networking ou empresariais que fazem muitas iniciativas de cocktails, de eventos, de jantares, de brunches, que está na moda, não é? O pequeno almoço e o almoço juntos. E, portanto, nós temos uma série de contextos, pertencerem a um clube, inscreverem-se num clube, etc. Por falar nisso, o conceito do Clube dos Estoicos está a ser desenvolvido. Portanto, nós nos próximos meses continuamos a desenvolver e a amadurecer esta ideia de nós termos aqui o nosso clube, para a nossa tribo, não é? Por forma que se rejeita aquele lugar de vítima ou a posição de vítima e realmente possamos ser os heróis da nossa história ou conseguirem pôr o lado da responsabilidade mais ancorado no vosso poder de agir sobre aquilo que acontece. Porque, como vos digo sempre, e é uma conclusão que cada vez dá para perceber mais, quer na prática clínica, quer de forma recorrente nos estudos científicos, a vida é muito mais aquilo que nós fazemos com o que acontece do que ser aquilo que acontece. Ou seja, a vida não é aquilo que nos acontece, a vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece. Porque isto é pôr o poder do nosso lado, é pôr a responsabilidade do nosso lado, é pôr o risco de sermos culpados de não agirmos sobre aquilo que podemos fazer. Porque essa é a grande vantagem de termos a responsabilidade e a culpa do nosso lado. Nós só podemos culpar alguém se essa pessoa tiver o poder do lado dela para ser responsável por isso. E por isso, a parte da responsabilidade, da culpa e da competência, como nós não queremos o sentido, não queremos a culpa do nosso lado, então nós assumimos a responsabilidade aumentando a competência. Porquê? Porque temos o poder de agir sobre a nossa realidade. E como é que fazemos isto? Vendo à nossa volta os contextos que nós conhecemos e os contextos que temos disponíveis, mas que ainda não conhecemos. E todos nós, se explorarmos um bocadinho mais, com mais atenção, com mais detalhe, procurando, por exemplo, a rede de apoio instrumental ou a rede de apoio informacional, aquelas redes que nós falamos no início, aquelas 3 categorias, eu se calhar consigo, perguntando a pessoas que conhecem outras pessoas, informações que podem ser importantes para mim, para eu se calhar ir à experiência. E eu vou experimentar. E muitos dizem, mas para que é que eu vou lá? Porque se eu for lá, se calhar não vou gostar. Então se calhar não vale a pena ir, é melhor não ir. Ok, o que é que vocês ganharam em concluir que não vale a pena ir sem nunca ter ido? Eu não ganho nada, nem sequer confirmo que não vale a pena ter ido. Então eu mudo pelo que eu faço. Convém então eu ir experimentar, porque se eu for experimentar aquele novo mundo que eu ainda não conheço, se ele for bom, eu acrescento algo àquilo que eu não tinha, porque valeu a pena a experiência. Se eu confirmo que não foi bom, valeu a pena ter ido, porque eu fico grato por essa experiência me ter ensinado que não é por ali. Ou seja, eu tiro sempre partido e tiro sempre uma experiência de gratidão por aquilo que tem a ver com o risco de eu expandir o meu mundo à minha volta. E, portanto, se o meu mundo é mais pequeno ou ainda não me chega para eu conseguir manter uma rede funcional de amizade, eu quero procurar um mundo que eu ainda não conheço, fazendo pequenas experiências. E para isso eu tenho que treinar a competência da comunicação. E o que é comunicar? Comunicar não é só falarmos das necessidades individuais. Comunicar é nós interessarmos-nos pelo que o outro precisa, pelo que o outro procura. Porque se eu conseguir ouvir de facto o que o outro me está a dizer, eu vou conseguir conversar com ele, se calhar de uma forma muito mais interativa, natural e espontânea, do que antes de começar a comunicar, eu estar preocupado em querer fazer a conversa toda na minha cabeça, do que é que eu vou dizer, do que é que eu não vou dizer, e se ele responder isto, o que é que eu posso dizer a seguir, etc. Porque isto só vai criar ansiedade e vai-me tornar menos genuíno e menos espontâneo.
E, portanto, as melhores relações são as relações que surgem de uma forma natural. Só que para eu conseguir comunicar de forma espontânea e natural convosco, eu tenho que me conhecer o suficiente para que eu diga as coisas de acordo com aquilo que eu quero dizer e não estar a projetar em vocês aquilo que eu não sei que estão a pensar, mas eu acho que estão. E, portanto, esta articulação lógica do pensamento que vai condicionar a resposta emocional vai depois marcar o comportamento para que ele seja mais fluido ou menos fluido. Por isso é que é importante nós conseguirmos ser iguais a nós próprios através do nosso autoconhecimento, aumentando esta consciência da nossa rede interpessoal entre quem está na minha categoria socioemocional afetiva, quem está numa categoria mais instrumental, que é útil e são pessoas importantes na nossa vida, e pessoas que se calhar não são assim tão próximas, mas que nos dão acesso a informação importante para que nós possamos expandir o nosso mundo. E, portanto, há que ter este grau de autoexigência na maneira como nós nos conhecemos para conseguirmos aumentar a qualidade das relações interpessoais à nossa volta. Portanto, em resumo, aproximem-se das pessoas que vale a pena, aumentem a frequência dessas relações, aproximem-se, portanto, aumentem o grau de proximidade física com essas pessoas e sejam autênticos, mostrem a vossa natureza, as vossas preocupações, os vossos gostos, os vossos interesses, porque é por afinidade que nós nos relacionamos. Quanto mais nós nos conseguimos relacionar por afinidade, mais encontramos a nossa tribo, a nossa turma. E, portanto, e é por isso que eu, quando estou mais perto de um grupo de pessoas do que de outro, isto não significa que eu estou a dizer mal das que eu não estou com tanta frequência. E, portanto, se eu tenho mais afinidade com uns e tenho menos afinidade com outros, isto não significa que umas pessoas são melhores e outras são piores. Isto significa que umas encaixam melhor comigo e outras não encaixam tão bem comigo. Isto não significa que nós somos problemas. E, portanto, esta ideia de termos que agradar a toda a gente, que toda a gente tem que nos agradar, senão ficamos chateados ou ofendidos, que quem não diz o que eu penso já está a estragar tudo e já me está a ofender. Eu só quero estar com quem valida tudo o que eu penso, porque se não está disponível para falar daquilo que eu acho ou que eu concordo, já vou logo riscar da minha lista. Este tipo de radicalismo de interpretação só nos vai causar riscos e vulnerabilidades e aumentar o grau de sofrimento, potenciando um isolamento social que nos causa, obviamente, solidão, em vez de solitude, e aumentarmos a probabilidade de estarmos mais ansiosos e cismáticos. Porque quanto mais tempo sozinhos, quanto mais toxicidade nos ambientes, ou mais amedrontados nós funcionamos na relação com os outros, mais nós nos desligamos das relações que vale a pena, porque nem sequer espaço damos para as criar. E, portanto, esta vida vale a pena quando nós, de facto, sabemos aproximar de quem nos acrescenta valor e se aquilo que eu vivi, e que esta é outra, se calhar esta é uma boa forma de terminar, se aquelas experiências que eu já vivi não me correram bem e eu passo a viver amedrontado de futuras relações que eu possa ter, então eu não quero mais nenhuma porque não vale a pena ter amigos por causa do que eu já vivi no passado, porque fui roubado, porque fui traído, porque isto, porque aquilo. Eu estou basicamente a dizer que eu não mereço mais e melhores amigos do que a qualidade daqueles que eu já tive. E reparem que o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Eu estou cheio de amigos que eu ainda não conheci. E esta premissa de base, esta lógica axiomática que está na linha de partida para a vida, ou seja, no presente parto de onde estou e o sítio onde eu estou é a realidade que eu tenho. É daqui que eu parto a fazer a mudança. É aqui que eu acrescento vida à vida. Não é olhar para trás que podia ter sido feito, porque tudo que podia ter sido feito pode ser sempre melhor do que aquilo que foi. E todos os futuros que nós temos e tudo que deveria ser no futuro é sempre melhor do que aquilo que é. E, portanto, se eu passo ao lado da vida que tenho agora,
a vida vai-me passando e eu não a vivo e não a aproveito. Por isso nós pegamos na vida tal como ela é, onde ela está, e construo a partir daqui. E portanto, se aquilo que eu tenho até agora não me está a servir, ou não me chega, ou não me deixa capaz, e a qualidade das relações interpessoais que eu tenho dos meus amigos não é a suficiente, então eu vou procurar novos grupos, novas amizades, novas interações, porque no meio dessas experiências todas, garantidamente vamos nos cruzar com pessoas que vale a pena. Porque vamos encontrar eco, vamos encontrar afinidade, aquela sensação do tipo, parece que nos conhecemos há tanto tempo, e isto é a parte que nos sabe bem. Diz aqui a Lidiane Fonseca, não precisamos concordar com tudo com o que o outro pensa, apenas respeitar. Exatamente, não é? E respeitar o que o outro pensa é precisamente isso, aceitarmos as diferenças entre nós e não transformar opiniões diferentes em personalizações ofensivas. Porque quem personaliza e se ofende rapidamente está sempre associado à imaturidade emocional. E, portanto, se eu posso escolher ser ofendido, ou seja, no dia que cada um de nós pode escolher ser ofendido, então esse é o traço de maior maturidade que podemos ter. Não é? Diz aqui a Dália, sim, condiciona. Condiciona, boa filosofia, diz aqui o David. Um abraço, David. Luísa, é mesmo verdade. Tenho amigos de 20 anos, diz aqui a Elidiane. Ótimo, e esses se calhar são os que mais conhecemos, são aqueles que nos viram crescer, tal como nós os vimos crescer. Posso dizer o mesmo, ou seja, amigos que éramos da infância e fomos crescendo ao longo da vida, fomos ramificando para áreas e interesses diferentes, e uns emigraram, outros estão por cá, e graças a essas amizades diferentes, com características diferentes, ao conseguirmos aceitar as diferenças entre nós, conseguimos, por vezes, fazer fins de semana juntos, férias juntos, despedidas de solteiros juntos, festas de casamento juntos, aniversários juntos. Tudo que for motivos de festa são motivos para podermos estar juntos. E quanto mais não seja o simples facto de termos saudades. Oh Pedro, João, olha, estou com saudades tuas, pá. Quando é que vamos marcar aí um pequeno almoço, um jantar? E se percebemos que temos tempo e posso ir ter com um amigo perto da fábrica onde ele trabalha, perto do escritório onde ele está, então, olha, quando é que podemos combinar? E fazemos o esforço de colocarmos na agenda aquele tempo. Porque é sempre possível. Quando a vontade é grande e a necessidade aperta, nós criamos, de facto, as oportunidades para potenciarmos essas relações. Diz aqui a Luísa, isso acontece quando somos mais novos. É verdade, era aquilo que eu dizia no início. Nós, a partir dos 25, 30 anos, começamos a esquecer de cultivar as relações. E também não nos podemos perder constantemente todo o tempo nas rotinas familiares. Porque as rotinas familiares de, por exemplo, passarmos 52 semanas do ano a picar ponto nos pais, nos sogros, e andamos a fazer sempre isto, por exemplo, nas famílias que vejo muito tradicionais, e no único fim de semana dos 52, no único fim de semana dos 52 fins de semana do ano, que a pessoa tem um churrasco com amigos, aparece o telefonema da mãe ou do pai: estou, meu filho, ai, não vejo este fim de semana? Ah, pronto, olha, deixa estar, nós comemos a comida sozinhos, é para isto que nós criamos filhos. E portanto, se são pais ou se são mães, não façam isto aos vossos filhos quando a frequência do contacto com os filhos é muito regular. Ou seja, deixem-nos interagir com a vida, deixem-nos interagir com o mundo, porque a qualidade das nossas relações interpessoais é que faz a forma como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. E, portanto, os pais são importantes, os amigos são fundamentais, os amigos são importantes, podemos chamar, ou seja, ambos são importantes e fundamentais, porque é com eles que depois nós vamos para os deveres, para as responsabilidades, para depois conseguirmos viver os intervalos desses deveres e das responsabilidades com essas pessoas que vale a pena.
Temos aqui agora, para terminarmos aqui alguns comentários ou perguntas. Estava ensinando agora há pouco para a minha filha de 14 anos que ela não precisa se sentir, fazer a vontade do outro para se sentir aprovada. Cá está, o julgamento de sermos melhores pessoas ou piores pessoas só porque não correspondemos à vontade do outro, isso é nós personalizarmos. O nosso valor e uma boa relação é aquela que me deixa ser diferente do que essa pessoa pensa, sem me fazer sentir pior pessoa só porque eu não concordo com ela. Isso é uma forma de sermos mais maduros. E, portanto, eu não quero atrofiar o outro, porque se eu atrofiar o outro ou se ele desenvolver medo na relação comigo, eu não vou conhecer essa pessoa. E se nós não conhecemos as pessoas, eu não consigo criar relações de amizade genuínas. E por isso, nós temos que ser quem somos. E ao sermos quem somos, uns vão gostar, outros não vão gostar. Isto acontece, por exemplo, nas lives, isto acontece nos seguidores, isto acontece na vida real nos cursos de formação, isto acontece na escola, os professores que gostamos menos, os professores que gostamos mais, os professores que nos metem medo, as pessoas que nos expandem e que nos deixam, acabam por ser até alguém que sejam confidentes na escola, o familiar que nos ajuda, o familiar que nos prejudica e atrofia. Portanto, todos nós temos estas redes à nossa volta. Diz aqui CMS Cardoso: como é que eu posso tentar convencer a minha mãe a ir a outros locais? Exemplo, o local onde toma um pequeno almoço diariamente, de forma a mudar de ares e conhecer pessoas novas e fazer novas amizades. Precisamente mostrando esta live, por exemplo, esta é uma hipótese. Outra hipótese é nós mostrarmos que a vida nunca vai ficar diferente quando nós temos os mesmos comportamentos, mantemos os mesmos contextos e temos as mesmas pessoas. E, portanto, nós nunca vamos expandir o nosso mundo, nunca vamos expandir o nosso conhecimento, nunca vamos desafiar a nossa curiosidade para adquirir novas experiências e novas memórias quando temos literalmente as mesmas realidades todos os dias. E, portanto, a vida é demasiado curta para nós nos conformarmos desde muito cedo, dos 25, 30 anos, a achar que a vida não pode trazer mais nada e tem que se tornar previsível dali para a frente. Porque se a vida for permanentemente previsível, obviamente a vida fica uma seca, fica chata e aumenta sempre uma sensação de vazio que nos traz a necessidade de provocar alguma coisa para agitar as emoções. Elidiane, muito bom o seu pensamento, ótimo, e que seja inspirador para que vocês possam recriar à vossa maneira a vossa lógica e o vosso pensamento. Portanto, andávamos em grupos e depois cada um tem a sua vida, o que não acho certo. Exato, diz aqui a Luísa, é um aspecto importante. Realmente as pessoas andavam em grupos e depois com a vida profissional e com a idade e com as responsabilidades, cada um acaba por ter a sua vida. Ok, podemos não achar certo. Agora o que é que vamos fazer sobre isso? É, por exemplo, partilhar esta filosofia e esta lógica. Olha, já reparaste uma coisa? A última vez que estivemos juntos foi no aniversário antes da pandemia. Pá, nunca mais estivemos juntos. Vamos marcar um churrasco, vamos marcar vamos cozinhar juntos. Eu, por exemplo, com os amigos, eu faço aquilo que é um jantar, que é o lombo de póquer, em que houve uma vez, há muitos anos atrás, que jogamos um póquer juntos, mas tivemos a obrigação de cozinhar, e o objetivo é que ou seja, agora com a pandemia não deu essa frequência, mas a ideia era fazermos a cada 2 meses um jantar que ia rodando de casa de amigo em casa de amigo, em que cozinhávamos em conjunto e depois, enquanto jantávamos, jogávamos um jogo, ouvíamos um filme ou punhamos a conversa em dia. E, portanto, criar hábitos dessa natureza é aquilo que, por um lado, a evidência científica diz, portanto, esse é o modelo, este é o exemplo que acabei de dar, e o que importa é que cada um possa descobrir à sua maneira aquilo que funciona. Diz aqui a Dália, nessa diferença de pessoas que o nosso mundo enriquece. Claro, a diversidade é que nos enriquece a todos, porque aquilo que eu não sei, vocês ensinam-me, aquilo que vocês não sabem, eu ensino, aquilo que o outro não sabe, nós partilhamos e ensinamos, e vice-versa. E é assim que o mundo vai crescendo e vai expandindo. E graças a esta capacidade de comunicação conjunta, que vai acrescentando valor, vai levando o mundo para a frente.
Há um ditado japonês, ou uma história japonesa, em que a história é a seguinte: quando duas pessoas vão na rua e se cruzam, e cada pessoa tem uma ideia, esta pessoa que tem uma ideia e a outra pessoa que tem uma ideia, quando se cruzam entre si e não comunicam, cada uma passou uma pela outra e continua sozinha com uma ideia. Quando as mesmas pessoas se cruzam, comunicam e partilham as suas ideias, cada uma vai embora com duas ideias. E, portanto, a vida é esta partilha, é esta riqueza de nós partilharmos ideias diferentes, respeitando as diferenças, mesmo não concordando, porque graças a essa aceitação de que concordamos em discordar, que nos faz viver juntos e conseguimos criar uma harmonia para termos uma sociedade tão evoluída como aquela que temos. Porque este mundo que nós vivemos hoje, considerando a história que existiu, este é o melhor mundo de sempre. E se eu conseguir perceber isso de uma forma mais competente, madura, responsável, em que eu não deito fora o passado para não querer cometer os mesmos erros, eu aprendo como é que nós chegamos aqui, para que eu consiga continuar a evoluir para aquela visão utópica que nos move a querer um mundo melhor, mais justo e mais capaz. Portanto, a ver se há mais aqui algum comentário. Diz aqui a Lidiane: eu amo conhecer a cultura de outros países. Essa é a nossa maior riqueza. Por isso tenho amigos maravilhosos. Ótimo, Lidiane, é isso mesmo. Ter amigos maravilhosos. Vamos cultivar e regar essas amizades que se podem tornar maravilhosas. Isso é que é importante. Portanto, acho que não tem aqui mais nada. Ok. Portanto, esta live foi um gosto ter partilhado estas dicas sobre relacionamentos, sobre como melhorar e fazer amigos na vida real. Portanto, um aspecto importante: vai ser sempre desconfortável entrar em novos mundos. Portanto, as nossas emoções vão sentir sempre desconforto quando estivermos em novos mundos. Portanto, vai ser sempre uma sensação estranha, visceralmente, quase que de alguma rejeição, a estranheza desse novo mundo. E, portanto, esse desconforto é importante. Eu tenho que aceitar que vou ficar desconfortável, principalmente se eu não estiver habituado a entrar em novos mundos. Agora imaginem o seguinte: é como ir ao ginásio. Eu ponho de 100 idas experiências novas e diferentes com pessoas que eu não conheço. As primeiras 10 a 15, eu vou-me sentir a pior pessoa do mundo e vou-me sentir um miserável em sofrimento recorrentemente nessas primeiras tentativas. Depois, nas segundas 20, 30, já me vou sentir menos mal. Nas outras 10, 20 tentativas, já começa a ser muito mais fácil e tolerante relacionar-me com pessoas que eu não conheço, até que depois já estamos muito mais competentes e capazes e se calhar é facílimo lidar com pessoas desconhecidas nesse território. Portanto, o desconforto e a sensação de mal-estar em novas experiências é bem-vinda, porque é graças a isso que nós ganhamos um músculo para chegar onde de facto nós queremos chegar. Para terminarmos, dizemos aqui a Teresa ainda: para mim foi importante compreender que não devemos entender que a partir do momento que se constrói uma amizade numa fase de vida, não quer dizer que seja para toda a vida toda, porque nos vamos conhecendo. Exato, há amigos que se calhar encaixavam connosco numa altura da nossa vida e depois mais tarde, porque nós mudamos, porque eles mudaram, se calhar já não encaixa tão bem. E mais uma vez, não estamos a dizer que essas são más pessoas, nem somos nós más pessoas. Tem a ver com estas diferenças de interesses, de afinidades que nós vamos tendo ao longo da vida. E é por isso que nós aumentamos a frequência com aqueles que neste momento nos fazem bem e que nos expandem e com quem encontramos eco. E a Lidiane aqui, como os portugueses são, eu amo o sotaque de vocês. Maravilha, né, Lidiane? Eu também amo o sotaque dos brasileiros, né? Minha mulher é brasileira e, portanto, para mim é um prazer enorme estar aqui falando para vocês também. Aqui a Teresa: a nós próprios e algumas amizades podem já não fazer sentido. Claro, nós não temos que encaixar sempre ao longo da vida só porque numa fase da nossa vida nós encaixamos. Obrigado, Dália. Obrigado, doutor, por esta live. Desejo uma noite feliz. Igualmente. Portanto, foi um gosto termos
para falar um pouco mais sobre estas dicas de como fazer amigos no mundo real. Façam esquemas, ouçam a live, partilhem a live, mandem a live para os amigos que vocês querem quase que levá-los a sentir culpa de que eles estão ausentes ou estão muito passivos, porque se esses amigos estão ausentes ou passivos, então nós temos que aumentar o sentido da responsabilidade deles para que eles percebam que se calhar faz sentido nós cultivarmos e criamos esta sinergia entre nós. Porque levar energia entre as duas partes é como as duas ideias. Duas pessoas que se cruzam, que cada uma tem uma ideia, saem as duas dessa conversa com duas ideias. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, vai para o meu canal do YouTube e que convido a seguir-me aqui no Instagram e no meu canal do YouTube, caso ainda não me sigam. Basta procurar o mesmo nome no YouTube, que está lá. Marquem nos comentários os amigos que é importante vocês partilharem esta mensagem, se sentiram que isto fez eco na vossa vida, e portanto vamos chamar os amigos, vamos conviver com os amigos, vamos apostar nas relações que vale a pena, porque quem nos expande convém sempre aproximar-nos deles, aumentar a proximidade, aumentar a frequência dos contactos e mostrarmos o nosso lado genuíno, autêntico, vulnerável, porque é na partilha que nós ganhamos uns com os outros. É com a partilha que nós vamos criar afinidades e é com a partilha que as melhores amizades se criam. Portanto, um abraço estoico e até para a semana.